Oi pessoal, tudo bem? Oi gente! Então, esse vídeo eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o culto doméstico, né? Acho que vocês perceberam, quem segue no Instagram, a primeira foto das meninas e nossa foi fazendo o culto de manhã. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre como isso começou, o que que é. Bom, para quem é cristão, a vida cristã, ela é baseada na busca, né, de conhecer a Deus, se relacionar com Deus, e isso acontece através da leitura da Bíblia e da oração. E isso é muito importante, porque a gente vai conhecendo quem Deus é, o que Ele fez, como Ele se relaciona com o homem, tudo que Ele fez na criação através da Bíblia, né? Que foi inspirada por ele mesmo, por Deus mesmo, para se revelar aos homens. Então, é através da Bíblia que a gente vai conhecer a Deus, e através da oração a gente vai expressar, né? Falar com Deus, explicar aquilo que a gente está sentindo, contar, pedir, agradecer. E então isso é básico, né, para quem é cristão, e isso é básico para que a gente ensine aos nossos filhos, né? Então, não basta só levar as crianças à igreja, é importante que a gente ensine em casa e que eles vejam também como que a gente se relaciona com Deus, como é que isso acontece, como é que se lê a Bíblia, como é que se faz uma oração. Isso tudo a gente tem que ensinar diariamente, né? Como diz em Deuteronômio 6, andando pelo caminho, sentando, levantando. A gente vai contar então para os nossos filhos sobre quem é esse Deus que a gente serve. Quando a gente se casou, eu e o Pedro, era um desejo muito grande no nosso coração fazer o nosso devocional juntos. Ter um tempo devocional junto, em casal e tal. E foi muito difícil, a gente não conseguia se encontrar para ter esse tempo acontecer, sempre a gente acabava fazendo outras coisas e tal. Logo depois que a Luísa nasceu, o senso de urgência de ter um momento em família para cultuar, para louvar a Deus, para estudar sobre Deus, começou a ficar mais urgente. A gente começava a se preocupar também com a Luísa. Como que a Luísa, poxa, a Luísa não estava ouvindo, a Luísa não estava ouvindo, a gente lê a Bíblia, a Luísa não estava vendo, mesmo que fosse pequena. Então a gente começou a fazer esporadicamente. Então a gente começava, fazia uma semana, parava, fazia. E logo que ela começou a falar, a gente já tinha a Ana nasceu, aí a gente conseguiu com que essa prática entrasse na nossa rotina, fizesse parte, e dali então a gente engrenou e faltou poucas vezes, assim, né? Então tudo começou com esse livrinho aqui, se chama Adoração no Lar, é do Joey Bick. A Jaque, minha amiga, compartilhou no Facebook dela um trecho do livro e eu gostei demais, aí comprei, li, dá pra entender, ele explica bastante, assim, sobre como que é o culto doméstico, como que faz, por que é importante, quais são as bases teológicas pro culto doméstico, que isso é um dever, como que se pode implantar o culto na família, motivações, objetivos. Então, para quem se interessar, eu vou deixar o link desse livrinho aqui embaixo para vocês darem uma lida, uma olhada, até mesmo para ter ideias, né, sobre como fazer, entender melhor, se aprofundar. Hoje tem uma pessoa que tá gravando aqui junto, eu vou filmar, olha aqui, ó. Oi, pessoal, tô gravando com a minha mãe. Ela tá aqui comigo, participando da gravação. Saúde, Alice. Então, eu vou contar então como é que foi pra gente, porque muita gente me pergunta, tá, mas como é que tu faz? Como é que tu faz com as meninas? Como é que tu faz pra elas participarem e tal? Então, assim, ó, primeiro, então a primeira coisa que eu queria dizer é isso, que não é fácil, não é fluido, não é natural, não é uma coisa bem tranquila, não, é bem difícil. Já pra reunir toda a família em volta da mesa, fazer uma refeição todo mundo junto já é difícil,
né? Imagina então pegar todo mundo para estudar a Bíblia, principalmente para quem tem filhos mais velhos, que vão à escola, tem os seus horários, tem a sua outra rotina, mas ainda assim é muito importante conseguir reunir toda a família para cultuar a Deus juntos, né? Então, quando a Luísa começou a sentar, a gente começou a colocar ela na mesa, isso como parte da introdução alimentar, sentar na mesa, e logo depois do café da manhã, então, a gente lia um salmo, né? O Pedro, sempre foi o Pedro que dirigiu o culto, até no livrinho ele explica porque que é importante que o pai que dirija o culto doméstico. Então o Pedro lia um salmo, a gente fazia uma oração e cantava um louvor. A gente mesmo. Gente, se vocês conhecessem como a nossa família canta mal, eu e o Pedro, assim, ó, é péssimo. Alguém que acompanha os stories no Instagram vai ver que a gente canta muito mal, mas a gente canta para Deus. Então, Deus tá recebendo esse louvor, eu tenho certeza, é para Ele que a gente canta, não importando a nossa afinação. Então, se você é como eu, não é afinado, não sabe, ou como o Pedro, que esquece a letra da música, não se preocupe, porque Deus olha lá dentro do nosso coração, é isso que tá contando, entende? E esse é o exemplo que a gente quer passar para os nossos filhos, mas porque foi Deus que deu essa voz para nós, do jeito que ela é. Então, é importante que a gente renda mesmo graças ao Senhor, louvor e etc. Então a gente sentava, lia o salmo, fazia uma oração e cantava. E a Lulu ficava bonitinha na cadeirinha, que ela já estava amarradinha, tudo tranquilo. À medida que elas vão crescendo, os desafios vão sendo maiores, porque ela, né, a Ana, por exemplo, tem 1 aninho, a Ana tem 1 aninho e 7, quase 1 aninho e 8 meses. Então elas querem o quê? Querem andar, querem ir de um lado para o outro, mas é importante que exista uma disciplina de ficar ali, ouvir a historinha, porque às vezes quando a gente quer que o nosso filhinho preste atenção em alguma coisa, às vezes tá no médico, ou tá na escola, ou tá em algum lugar, a gente quer que ele preste atenção, porque aquilo vai ser importante, a gente senta a criança e faz ela prestar atenção. Então, muito mais urgente e importante é prestar o culto a Deus. Então, disciplinar, ensinar, corrigir, mostrar, olha, é assim. É para ouvir, agora a gente vai ouvir a leitura da Bíblia. Agora a gente vai fazer uma oração, feche os seus olhos, junte as mãos, faça silêncio, tenha reverência. Isso tudo é importante para a criança aprender, até mesmo para o culto público, né? Tem algumas igrejas em que as crianças participam do culto. Isso é ótimo. E aí, esse é um treinamento também, né? Para que a criança saiba cultuar a Deus com toda a comunidade. Então, com a Lulu foi assim, ela foi crescendo e a gente, né, às vezes fazia, às vezes não fazia. Depois com a Ana a coisa ficou mais firme, entrou na nossa rotina. Pode ser depois do café, depois da janta, depois do almoço, ter um tempinho. E agora, como o Pedro vai trabalhar muito cedo, ele sai de casa às 5h30 da manhã, então as meninas ainda estão dormindo, ficaria complicado. A gente optou, né, por eu fazer o culto e à noite o Pedro lê um trecho de Provérbios, alguma coisa assim, hora antes de dormir com elas. Então comigo eu faço o seguinte, eu tenho um tapete, então existe toda é como a própria contação de história, né, que todo mundo, né, nessa área que fala sobre contar histórias para as crianças, fala, ou atividade, ensina que a gente tem que ter um ritual, tem que chamar a atenção da criança, fazer aquilo da mesma forma sempre. Então a gente tem as coisas para o culto, a Bíblia para Luísa, tem o livrinho com cânticos, né? Apesar de elas não lerem, mas às vezes a gente se pegou cantando sempre o mesmo louvor. Então a gente quis pegar o livrinho para poder variar também, ensinar outros cânticos para elas. Então tem a Bíblia, tem o livrinho de cântico. Tem um método de memorização da Charlotte Mason de versículos que eu gostei muito e eu tô fazendo com a Luísa, né? A Aninha, ela vai junto, mas ela ainda fala poucas coisas, só o final das palavras. Então, eu vejo que a Aninha consegue memorizar, mas ela não consegue falar todas as palavrinhas pro versículo. Mas a Lulu, que tem 3 anos, já tá com vários versículos decoradinhos. Então, memorização de versículo é legal e ter um catecismo. Eu uso o catecismo infantil,
depois eu mostro, não tá aqui agora. Eu uso o catecismo infantil, tem vários, tem o breve catecismo, né, com as crianças maiorzinhas, dá pra usar, que são perguntas e respostas, que falam as bases da fé cristã, né? Que também é muito importante sobre quem, no caso da Lulu, né, que é bem simplesinho, quem criou todas as coisas, quem fez você, por que Deus criou todas as coisas, Deus é uma única pessoa, e assim vai, várias perguntinhas simples que vão sendo memorizadas pela criança para que ela possa compreender ainda mais a fé. Né? Por mais que agora, com 3 anos, ela esteja apenas decorando, não faça um sentido completo, mais adiante, quando ela crescer, tudo isso vai começar a fazer sentido na cabecinha dela. Ou então, quando ela ouvir alguma coisa, ela já vai saber, não, foi Deus quem criou todas as coisas. Né? Isso já tá lá dentro do coraçãozinho dela. Então, a gente senta nesse tapete, estica o tapete, senta. Eu dou opções assim, né? Ah, você quer sentar no tapete ou você quer sentar no meu colo? Ó, agora eu vou ler a Bíblia, agora a gente vai escutar. Presta atenção, escuta. Muitas vezes a Alice também participa. Se ela tá ali por perto, eu coloco ela na cadeirinha. Se ela não tá dormindo, né? Ela fica assim deitadinha. E já vai participando. Então, a gente lê a Bíblia, agora a gente tá lendo o Evangelho de Marcos, a gente já leu Salmos, Provérbios, Mateus, João e Lucas. E agora a gente tá lendo Marcos. A gente escolheu mais, de novo, um evangelho porque a Luísa, a nossa Bíblia de letra gigante, e as palavras de Jesus são escritas em vermelho. E ela acha muito legal ver o que Jesus está falando na parte vermelha. Então ela gosta, então por isso a gente tá repetindo, né, esse livro. Então a gente lê uma porção da Bíblia, aí a gente fala os versículos, ela gosta de falar todos, faço as perguntas, faço uma oração e na hora do louvor elas gostam de pegar algum instrumento, então tem chocalho, tem pandeiro, agora elas ganharam um teclado, né, dos avós, então elas vão usando essas coisas, microfone, coisas, e vão tocando e vão cantando e vão aprendendo. Eu escolho sempre, a gente tem preferência de escolher músicas que são cantadas na igreja, música congregacional mesmo, né, para que elas aprendam louvores de verdade, a gente fala, né, e é um momento muito gostoso, assim, a gente vê que muita coisa marca, dá tempo para explicar um pouquinho. Então, a gente começou com poucos versículos, agora a gente tá pegando porções um pouco maiores para ir treinando também, para que elas escutem, consigam se concentrar mais tempo e tal. E dá pra gente perguntar se tem alguma dúvida, explicar o que aconteceu. O que aconteceu hoje nessa história? O que Jesus falou? O que tá escrito aqui? A gente consegue notar que elas vão pegando, vão captando, né? Vão entendendo. Depois, além disso, além do culto, também em outros momentos a gente lê histórias bíblicas e tal. Então tudo isso vai reforçando. Às vezes um personagem que apareceu, aparece de novo. Já aconteceu de coincidir eu ler de manhã no culto sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, e na hora da soneca eu tava lendo as histórias bíblicas e era da multiplicação, então ela, né, já sabia, ficou bem legal, ficou feliz de ver a ilustração, porque no culto são só as letras, né, na Bíblia. Então eu acho bem importante, assim, eu queria incentivar vocês a ter essa prática na família de vocês. Isso é muito edificante, é importante para quem é pai, mãe, tá na correria do dia a dia. Muitas vezes é um momento que a gente tem, né, para parar, para dar atenção, ler a escritura, fazer uma oração. Eu faço orações longas assim, elas também aprendem a depender de Deus, a ver que a gente tem pedidos, tem agradecimentos, tem coisas para falar com Deus, então ensinar como é que ora. Então isso é muito importante. Incentivo mesmo, incentivem as crianças de vocês, tenta prestar atenção, se começa com um versículo, 2, mas vai indo, sabe? Vai persistindo, vai perseverando, porque eu tenho certeza que isso vai render bons frutos para a família de vocês, tá bom? Acho também que isso é básico, né? Como eu falei, foi a primeira foto do Instagram, eu queria começar, na verdade, todo o canal e tudo, porque a vida da gente começa
em Deus, né? Assim, se não for a obra mesmo de Deus, do Senhor nas nossas vidas, a gente não dá conta do resto. E eu gosto muito de fazer isso de manhã. Saiu da mesa do café da manhã, a gente já vai, primeira coisa, fazer o culto. Parece assim uma vacina, uma injeção de ânimo, aquilo ali pra gente começar o nosso dia já diante de Deus, pra gente levar, né, o resto do dia todo na presença de Deus. É muito bom. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa pra perguntar, podem colocar nos comentários, mandar pelo Instagram. Uma amiga comentou assim, ai, poxa, mas as minhas filhas querem, todo mundo quer pegar o livro, quer rasgar o livro e fica aquela bagunça. Treinem também a leitura em voz alta, né? As meninas aqui, desde bebezinho, assim, eu sempre procurei ler pra elas. Às vezes eu lia o que eu tava lendo mesmo, então eu tava lendo o livro, já aproveitava, já li em voz alta. À medida que elas foram crescendo, fui lendo outras historinhas. Então é um hábito legal, é uma coisa boa, muito educativa, muito... Talvez em outro momento a gente vai conversar sobre isso, mas também é uma coisa que ajuda, porque daí na hora do culto elas já estão acostumadas com a mamãe ou o papai lendo alguma coisa em voz alta e elas escutando, prestando atenção. Então, uma dica para ajudar no culto doméstico é em outros momentos do dia fazer leitura em voz alta com as crianças, tá bom? Um beijo e até a próxima!